Boa noite. Hoje nós não poderíamos começar este programa sem falar de Hebe Camargo. Ela foi, sem dúvida, uma grande brasileira, tanto que merecidamente foi colocada pelo nosso povo na lista dos 100 maiores de todos os tempos em nosso país. A sua última participação ao vivo na TV foi para nossa honra aqui, via telefone, defendendo o seu voto e as suas ideias. Portanto, a maior homenagem que nós podemos fazer é realizar esta noite um programa emocionante e cheio de energia, assim como ela. Por isso, celebrando toda a alegria de viver de Hebe Camargo, começa agora a grande final de um maior brasileiro de todos os tempos. Chico Xavier, Princesa Isabel, Santos Dumont. Hoje, definitivamente, vamos saber quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Desde o início, o povo brasileiro participou democraticamente. Nessa final, tô torcendo. O meu voto, ele merece. Pra mim, o maior brasileiro de todos os tempos. É isso aí. Entre os 12 mais votados, você escolheu estes 3 grandes finalistas. Afinal, quem deve vencer? Meu voto. Quem o povo vai escolher? Meu voto é pra Chico Xavier. Santos Dumont. Deu orgulho para o povo brasileiro. Princesa Isabel. Uma mulher de opinião. Corajosa, né? Chico Xavier merece ganhar. Se desprendeu de tudo. É uma figura eterna. Santos Dumont. À frente do seu tempo. Uma inteligência especial. Meu voto é na Princesa Isabel. Uma princesa caridosa. Só o seu voto vai decidir esta disputa. Começa agora, diretamente do Estúdio 1 do Complexo Anhanguera do SBT, a grande final de O Maior Brasileiro de Todos os Tempos. Que alegria nossa, porque chegamos à grande final. Hoje nós vamos saber quem é que o nosso povo considera o maior brasileiro de todos os tempos. E para uma noite tão especial, nós temos a presença também de convidados ilustres aqui. Temos parentes e amigos dos 3 finalistas na torcida. Temos também artistas do SBT que vieram nos prestigiar. Thomas Roth, Lívia Andrade, André Vasco e Cristina Rocha. Naim e Milene Pavorô. Boa noite às torcidas. Vibrando por Chico Xavier, nós temos o Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier, o Centro Espírita Perseverança e a Instituição Espírita Seara Bendita. Apoiando a Princesa Isabel, nós temos as faculdades integradas Teresa Dávila de Lorena. E na torcida de Santos Dumont, nós temos a Universidade Católica de Santos e o Instituto Histórico e Geográfico de Santos. Muito boa sorte a todos vocês! E para completar este clima de festa, não pode faltar, é claro, boa música esta noite. Por isso, vamos receber uma dupla que vai dar mais brilho hoje ao nosso programa. Com vocês, Fernando e Sorocaba. Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Em farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é
que eu bebia pronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebia pronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. Só vocês, é meu defeito. Que defeitinho, hein? É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo, e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. É tenso demais. Eu disse a vocês que o nosso programa seria animadíssimo esta noite. Esta é a dupla Fernando e Sorocaba, verdadeiros representantes da música brasileira no palco aqui do nosso programa. Eles ainda vão cantar muito mais vezes esta noite aqui. Mas eu queria agradecer a presença dos dois e saber se vocês já votaram nessa grande final de o maior brasileiro de todos os tempos. Já votamos. Mas não pode falar, tá? Ainda não. Daqui a pouco eles contam e daqui a pouco voltam para cantar mais pra gente. Muito obrigado, pela presença de vocês. Bom, agora chegou o momento de nós chamarmos aqui os embaixadores, que desde a fase eliminatória defenderam com muita garra, com muita competência os seus candidatos. Sempre democraticamente, de acordo com a ordem alfabética, nós vamos chamar, em primeiro lugar, o grande amigo e embaixador de Chico Xavier, Saulo Gomes. Obrigado pela sua presença aqui conosco, Saulo Gomes. Com a competência de sempre, por favor, aqui no centro do palco, convoque todos os partidários de Chico Xavier para a votação dessa noite. Boa noite. No momento em que o mundo busca uma resposta para problemas tão dramáticos, que procura a paz, a luz, a liberdade, no momento, neste instante, eu humildemente peço a vocês o voto para esta figura extraordinariamente humana, Chico Xavier. Ele tem todos os títulos, ele merece ser o maior brasileiro de todos os tempos. Obrigado, Saulo. Pelo seu trabalho de quase 80 anos de atividade. Obrigado. Queira sentar-se aqui. Depois dessas palavras iniciais do embaixador Saulo Gomes, eu vou conversar com o jurado do Astros, Thomas Roth, e a atriz Lívia Andrade, que estão aqui na torcida. Vamos começar pela Lívia, né? As mulheres primeiro. Boa noite. Eu queria saber por que você acha que Chico Xavier deve ser escolhido o maior brasileiro de todos os tempos. Se existiu uma pessoa que pregou amor na terra e executou isso, amor incondicional, esse foi o homem, Chico Xavier. Caridade, bondade,
Isso, Jesus Cristo pregou amor. Esse homem foi um brasileiro que teve um amor por todos e deu muita paz, muito sossego a muita alma de muitas mães, de muitos seres humanos perdidos, sem rumo. Então o meu voto é dele. Muito obrigado. Viveu aqui e fez muito pela nação brasileira, pelos vivos e pelos mortos também. Muito obrigado. Nosso querido Thomas Roth agora. Por que o seu voto é do Chico? Olha, Nascimento, Chico Xavier faz parte daquele pequeno e seleto grupo que de tempos em tempos vem ao mundo para transformar. Chico Xavier não pertence ao Brasil. Chico Xavier pertence à humanidade. A sua história de vida pautada na caridade, na doação, mais do que uma lição, é uma inspiração. Se é uma palavra que traduz Chico Xavier, essa palavra é amor. Muito obrigado, Thomas e Lívia. Muito obrigado. Muito bem defendido aqui o Chico Xavier. Mas agora nós vamos receber o embaixador que tem defendido com muita nobreza a princesa Isabel. Eu anuncio aqui para todos a presença do príncipe Dom João. Mais uma vez, obrigado pela presença. Parabéns pela final. Príncipe Dom João, convoque a população para votar na princesa Isabel. Primeiro eu quero cumprimentar o doutor Saulo, a dona Laurete, que vai chegar daqui a pouco, e dizer que houve um encontro dessas três figuras, princesa Isabel, Chico Xavier e Santos Dumont, na história. Porque Chico Xavier psicografou livros de Humberto de Campos, que fala muito da princesa Isabel como espírito que veio à Terra para fazer caridade. E Santos Dumont se encontrou com a princesa Isabel também no exílio, onde ela dava força para os experimentos dele. Ela merece estar entre os brasileiros mais importantes pela dedicação ao Brasil, pelo serviço ao Brasil, e isso é que basta. Muito obrigado. Queira sentar-se, Dom João. Mas entre os torcedores da princesa Isabel, nós temos aqui essa noite os apresentadores do SBT, Cristina Rocha e André Vasco. Boa noite a vocês, obrigado pela presença, começando pela Cristina. Por que você acha que a princesa Isabel deve levar esta noite o título de maior brasileiro de todos os tempos? Olha, a princesa Isabel foi redentora, né? Foi uma fase que o Brasil passava por uma discriminação danada e ela lutou contra tudo, contra todos, libertou os escravos, quer dizer, saiu da monarquia, foi exilado, viveu muitos anos fora do Brasil e foi uma mulher que apresentou o hoje do Brasil, nós devemos ao passado. E por isso que eu acho que ela é mulher de todos os tempos, não só do passado, como do presente e do futuro. Viva a princesa Isabel, ela merece. Obrigado, Cristina. André Vasco, por que o seu voto vai para a princesa Isabel? Bom, vou resumir ela numa palavra, que foi coragem. Coragem de abrir mão de um trono, abrir mão de uma tradição para assegurar uma necessidade básica do ser humano, que é a liberdade. Eu acho que é a coisa mais importante que precisa. Muito obrigado. Obrigado. Agora nós vamos chamar aqui conosco no palco a representante do último finalista. Com vocês, a defensora e embaixadora de Santos Dumont, Laurete Godoy. Muito obrigado pela presença. Laurete, aqui no centro do palco, convoque os brasileiros a votar em Santos Dumont. Vamos lá, gente. É Santos Dumont que tem que ganhar essa parada. Foi o primeiro brasileiro a levar o nome do Brasil lá fora. Colocou no céu aquela bandeira verde e amarela para dizer: aqui está um brasileiro. E o avião não foi apenas a maior conquista do século XX. O avião foi a maior conquista da história da humanidade, porque com os aperfeiçoamentos, o mundo se descortinou graças ao invento de Alberto Santos Dumont, o maior brasileiro de todos os tempos. Obrigado, Laurete. Bem, dois grandes torcedores de Santos Dumont são a assistente do Ratinho, Milene Pavorô, e também o jurado do Cante Se Puder, Naim, que estão aqui na torcida. Começando então pela Milene, por que você acha que Santos Dumont
foi ou é o maior brasileiro de todos os tempos? Oba! E eu respondo em rap, pode ser? Pode, deve. É assim, ó. Um homem de chapéu que deu asas à humanidade. Santos Dumont, Pavorô, é o herói de verdade! Aí, Nainha, agora você, por que o seu voto vai para Santos Dumont? Nascimento, primeiro eu me sinto muito honrado em estar participando do maior brasileiro de todos os tempos. Nós também. E o Alberto Santos Dumont deu asas ao mundo, não só para o Brasil, o mundo inteiro elege Santos Dumont como o maior brasileiro de todos os tempos. Obrigado. Olha, e não é somente aqui que os artistas estão famosos também, estão declarando o seu voto. Nós vamos ver agora quem mais fez questão de votar nessa eleição histórica do nosso programa. Oi, Nascimento, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Na minha opinião, quem tem que ganhar o maior brasileiro de todos os tempos é o Santos Dumont. Um cara que inventou coisas que ninguém tinha inventado e que levou o nome do Brasil para o exterior. Um homem que enxergava à frente do seu tempo, não é? O maior brasileiro de todos os tempos foi Chico Xavier. Um homem que viveu para caridade. O exemplo de bons valores, principalmente a humildade. Um cara que tinha humildade estampada. Um homem do amor. E quem é do amor merece esse voto. Meu voto não é nem da terra, nem do céu, é da princesa Isabel. A princesa Isabel foi quem assinou a Lei Áurea, que acabou com essa mancha na história do Brasil, que foi a escravidão. A melhor coisa do mundo é a liberdade. E a liberdade não tem preço. Pela sua história de vida, pelo seu legado e dedicação às obras de caridade, o meu voto é do ícone, Chico Xavier. O que eu mais admiro no Chico Xavier é a capacidade de doação dele como homem, como ser humano. Quero votar no maior brasileiro de todos os tempos, como uma mulher guerreira que eu sou, para a princesa Isabel. Acabou libertando, né, os negros da escravidão, acabando com a divisão que existia entre negros e brancos no país. O nosso voto é Santos Dumont, o pai da aviação. Muito gringo toma crédito por inventar o avião, mas nós sabemos quem inventou o avião. Então, meu voto para Santos Dumont. Chegou a hora do Brasil. Aí! Bom! Obrigado, olha. Nós acabamos de ver muita gente famosa manifestando o voto. Mas eu pergunto, e você? Você já votou no seu favorito? Participe, porque somente o seu voto é que vai dizer definitivamente esta noite quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Nós voltamos com a grande final logo depois do intervalo. De volta para todo o Brasil. Ainda hoje o país inteiro vai saber quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Mas você ainda pode participar. Isso é muito importante. Vote, porque a sua opinião para o nosso programa é fundamental. Mas por que Chico Xavier, a princesa Isabel e Santos Dumont foram os escolhidos pelo povo brasileiro? Vamos ver agora alguns dos motivos que levaram a população a votar neles. Mais uma vez, vamos começar por Chico Xavier. O homem que até hoje leva esperança a milhares de brasileiros. A gente ainda sente a presença dele. A sua religião, o amor. Órfão de mãe, pobre, incompreendido. Ele esteve na fome. Não tentava convencer ninguém. Sempre com muito amor. Psicografou mais de 400 livros. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares. Nunca quis fama. O mais humilde de todos os seres. Abriu mão da fortuna e doou tudo para a caridade.
mostrou um caminho para todo o Brasil. Esse amor ao ser humano davam a Chico Xavier uma força incomum. Incansável trabalhador espiritual. Trazia notícias do lado de lá. Sempre para o bem, para a paz, para o amor. Fonte de fé e conforto para as mães. Eu tive toda a força que eu precisava. Referência do espiritismo no Brasil e no mundo. A doutrina espírita no Brasil é antes e depois de Chico Xavier. Ele é uma figura mundial. Chico Xavier, o mensageiro do amor. Foi um humanista. Unanimidade em tudo. Transcendeu os domínios do espiritismo. Conhecer Chico é sentir-se feliz pro resto da vida. Amar, amar, amar. Bem, aqui na nossa torcida, nós temos alguns familiares e amigos de Chico Xavier. Então nós vamos saber por que ele merece todo esse reconhecimento do povo brasileiro. Eu gostaria de conversar com a dona Guiomar Albanese, amiga, fundadora e dirigente do Centro Espírita Esperança. Por que Chico Xavier merece todo esse reconhecimento do povo brasileiro? Em 1981, 10 milhões de pessoas do Brasil e fora do Brasil apresentaram-se desejando a Chico Xavier o Prêmio Nobel. Em 2006, a revista Época apresentou Chico Xavier como o homem do século. Mas não apenas isto. Chico Xavier foi a síntese de todas as virtudes, destacando-se dentre dela a etiqueta, a ética, a moral, a humildade, o trabalho, a dedicação a todos quantos procuravam. E principalmente, ele foi detentor da paz. A sua paz interior contagiava todos que dele se aproximavam. Muito obrigado. Por isso, Chico Xavier deve dona ser Guiomar Albanese. Muito obrigado. Muito bem. Agora nós vamos conferir os motivos que trouxeram a princesa Isabel a esta grande final. Uma mulher à frente do seu tempo. Uma personalidade importante. Tinha um respeito muito grande pelo povo. Um coração nobre e humano. Essa generosidade contou toda a vida dela. Um dos maiores nomes na luta pelos direitos sociais no país. A brasileira que assinou a Lei Áurea. Ela amava o próximo, seja quem fosse esse próximo. Ela não podia ver o seu irmão amarrado. Ela tinha compaixão. Uma corajosa defensora da justiça. Ela era firme nas suas ideias, né? Encarnava as virtudes do seu povo. Abriu mão de um império e libertou os escravos. Ela não media esforços, ela não media sacrifícios. Sabia o que era certo, o que era correto. Ninguém na história do Brasil fez o que ela fez. A primeira mulher a governar o Brasil. Ela atingiu um índice de popularidade monumental. A primeira grande personalidade feminina do campo político brasileiro. Princesa Isabel, a Redentora. Essencialmente, uma pessoa boa. Redefiniu a sociedade brasileira. E uma mulher que via, em primeiro lugar, o país e o seu povo. A realeza brasileira está presente aqui em nosso programa, apoiando, evidentemente, a princesa Isabel. Vocês já conhecem o embaixador, o príncipe Dom João. Eu gostaria agora de apresentar a vocês Dom Gabriel de Orleans e Bragança, que é trineto da princesa Isabel, e Dom Luiz Felipe Orleans e Bragança, também trineto da princesa Isabel, a quem eu pergunto: por que a princesa Isabel merece o título de maior brasileiro de todos os tempos? Nascimento, obrigado por estar me recebendo aqui no SBT e poder dar um abraço à distância aqui ao meu primo João. Tá aqui defendendo a princesa Isabel. Eu acho que o principal ponto que mais me atrai na minha atriz-avó, na nossa atriz-avó,
é o fato de que ela foi a mãe da identidade nacional. Hoje todo mundo nessa sala e na audiência é brasileiro. É brasileiro por uma questão. Após a princesa Isabel, definiu-se a sociedade brasileira. E hoje meu voto não é como trisneto da princesa Isabel, que muito me orgulha. Meu voto hoje é como brasileiro, princesa Isabel. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Bem, agora nós vamos ver finalmente o que é que Santos Dumont realizou para que o povo o elegesse também um dos maiores brasileiros. Um visionário que deu asas à humanidade. Ele é a figura central da história da aviação. Sonhador, persistente e inovador. Ele acreditava que o homem sim iria voar. Ele foi desenvolvendo e nunca desistiu muito fácil. Perseverar é cair 7 vezes e levantar-se 8. O criador do 14 bis. Primeiro voo homologado da história da aviação. O precursor da modernidade. Um patriota até nos ares. Decidiu fazer o seu primeiro balão e deu o nome de Brasil. Defendia o Brasil como tudo. Um brasileiro reconhecido e homenageado no exterior. Era uma celebridade. Ditava moda em Paris. Mais de 15 mil notícias jornal. Corajoso e audacioso. Sofreu vários acidentes. Eram acidentes sérios. Escapou por milagre. Mas nunca tirou ele de cena. Um dos maiores inventores do século XX. Ele tinha fascinação por máquinas. Mais de 20 inventos. Sempre era uma nova conquista. O gênio que realizou o sonho de voar. Voar como os pássaros. Ele conseguiu isso. Santos Dumont, o pai da aviação. Ele era uma pessoa realmente genial. Todo brasileiro deve amar e respeitar Alberto Santos Dumont. Nasceu no século XIX, viveu no século XX, mas ele é o homem do século XXI. Bom, é claro que o programa convidou e nós também temos familiares de Santos Dumont presentes aqui conosco esta noite na torcida. Nós temos aqui 3 sobrinhos bisnetos do Santos Dumont. E eu queria perguntar à dona Marta Vilares, que é sobrinha bisneta de Santos Dumont, por que ele merece este título tão importante? Ele levou o nome do nosso país, do Brasil, para o mundo todo. Tudo que ele desenvolveu, todas as suas invenções, ele colocou à disposição da humanidade. E tudo que ele ganhou com os seus prêmios e tudo que ele ganhou com as suas realizações, ele distribuiu entre os pobres. Ele foi um homem de um altruísmo e de uma dedicação que orgulha a todos nós brasileiros. E nós estamos aqui em nome da família e nós sentimos e agradecemos estarmos aqui no programa. A vocês também pela presença. Bem, além do povo e dos familiares, nossos finalistas também contam com o apoio de pessoas famosas. Vamos ver quem mais quis esta noite declarar o seu voto. Boa noite, Nascimento. Oi, auditório. Nessa grande final, o meu voto vai para a Princesa Isabel. Mulheres corajosas e de opinião sempre são inspiradoras. Pela abolição da escravatura, que trouxe a dignidade para esse país. O meu voto nessa grande final ficou para o Chico Xavier. Teve todo um tempo necessário aqui na Terra para mostrar o que realmente era a doutrina espírita. Sofreu durante muito tempo, a opressão de várias pessoas que não entendiam esse dom que ele tinha. Santos Dumont foi o primeiro em Paris a, com meios próprios, elevar uma máquina mais pesada que o ar. E ainda que tardiamente, precisa ser reconhecido em todo o mundo como o grande inventor que ele foi. O relógio de pulso foi ele também que inventou. E realmente ele é um brasileiro que é conhecido no mundo inteiro. A princesa Isabel, ela não só assinou a Lei Áurea, mas ela trabalhou muito para isso. Você mora no meu coração, Santos Dumont. O desenvolvimento do transporte aéreo, a partir dele, alcançou não somente o Brasil, como o mundo inteiro. Meu voto no maior brasileiro de todos os tempos vai para o Chico Xavier. Foi um homem que sempre praticou o bem e que merece ser eleito o maior brasileiro de todos os tempos.
médium Chico Xavier, a redentora Princesa Isabel, o inventor Santos Dumont. Qual deles merece ser declarado definitivamente o maior brasileiro de todos os tempos? É o seu voto, telespectador, que vai dizer. Acesse o site do SBT e participe desta grande eleição nacional. Bom, enquanto você vota, enquanto você decide quem vai figurar entre os maiores do mundo, nós vamos ouvir agora mais um sucesso da dupla Fernando e Sorocaba. Namorado, desliga o celular, pode vir, vem festar, tá tudo programado no AP do Guarujá. Hoje não vai prestar, o churrascão vai comer solto, a champa não pode faltar. Liga pra 4 ou 5 amigas, traz o biquíni, que hoje o sol tá de rachar. As mina pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Tá balão namorado, desliga o celular, pode vir, vem festar, tá tudo programado no AP do Guarujá. Hoje não vai prestar, o churrascão vai comer solto, a champa não pode faltar. Liga pra 4 ou 5 amigas, traz o biquíni, e hoje o sol tá de rachar. Toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Essa tá roubada, não tem hora pra acabar, vai atrás de madrugada. Vem pra cá! Pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina. As mina pira, entra no clima, tá fácil de pegar. Pra cima! Ideia melhor, ó. As mina pira na balada, junto com o Fernando e Sorocaba. Mais uma vez, a dupla Fernando e Sorocaba levantou as torcidas nesta nossa grande final. Quem de vocês é o filho do Assis? Eu sou o filho do Assis. Você sabe que eu sou amigo do seu pai desde antes de você nascer, Olha, né? Que legal, Me vendeu muitos jipes. Na época do... Que encrencavam na rua. De fazer corrida no... Inclusive o Assis está ali assistindo. Eu vi ele aqui. Bom, já que nós estamos aqui, né, nesse palco, onde todo mundo tem um favorito, afinal, nós estamos aqui para escolher o maior brasileiro de todos os tempos. Eu queria saber agora se vocês votaram e se vocês podem revelar em quem votaram. Vamos lá. Eu votei sim. Posso falar já? Pode agora. Eu votei no Chico Xavier pela história de vida. Eu particularmente sou católico, minha religião, mas eu vejo no ser humano Chico Xavier uma história de doação da própria vida em prol da vida dos outros. Então, uma história muito bacana, ajudou muita gente. Acho que é um ser humano que pensou muito mais nos outros do que nele mesmo. Então, isso marcou a história. Então, um voto para Chico Xavier. E você, Fernando? Olha, eu voto no Santos Dumont. Pode
Pode falar, pode falar. Eu acho que é uma das maiores invenções que o ser humano já teve, né? Então eu acho que o voto é merecido. É ou não é, galera? Pois é, eu poderia dar o terceiro voto para a Princesa Isabel e ficar tudo igual, mas eu não posso votar, né? Então, infelizmente, ficaram essas duas manifestações de voto. Sem dúvida nenhuma. Acho que os três merecem. Nós vamos saber daqui a pouquinho. Bom, esta foi a dupla Fernando e Sorocaba, que volta ainda esta noite para dar mais brilho a esta comemoração. Muito obrigado a vocês. Bem, qual das torcidas vai cantar mais alto? Nós vamos saber daqui a pouquinho. Agora, nós vamos ver como está a expectativa da cidade em que Chico Xavier morou durante muito tempo. A TV Alterosa esteve em Uberaba, Minas Gerais, e conta mais pra gente agora. Na cidade onde o líder espírita passou grande parte da vida, a escolha do maior brasileiro de todos os tempos já está decidida. Eu acho que merecidamente você tem que ganhar. A torcida pelo médium é grande e sobram argumentos para convencer o público do exemplo que Chico Xavier deu para o Brasil e o mundo. Ele foi uma pessoa muito humana, então é um espelho, né, pra gente espelhar e olhar o próximo também, a caridade, né? A casa onde Chico morou e que foi transformada num museu recebe milhares de pessoas vindas de todo o país. História de uma vida simples, dedicada ao amor e à solidariedade. Foi um lutador, um homem justo, um homem honesto, um homem que levou o nome da nossa doutrina para o mundo inteiro. Então, para nós, seria assim o maior sonho que ele ganhasse esse prêmio. É mais do que justo. Bem, depois desse apoio dos uberabenses, embaixador Saulo Gomes, por favor, aqui no centro do palco, faça as suas últimas considerações sobre Chico Xavier. Você tem 1 minuto. Acrescento rapidamente que, em 18% da população representou o número de assinaturas indicando o nome de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. O mineiro do século, Chico teve ao seu lado, disputando Juscelino, Pelé e também o nosso Santos Dumont, e aí está premiado. Mais de 60 cidades, o homem que mais títulos recebeu até hoje, mais de 60 títulos de cidadania foram concedidos a Chico Xavier. Dezenas de cidades, praças, escolas, instituições diversas em vários estados brasileiros e em centenas de cidades brasileiras. Falta, sem dúvida nenhuma, o coroamento de tudo isto com o seu voto em favor de Chico Xavier, porque, sem dúvida, o coroamento de toda essa premiação e, mais ainda, o trecho de estrada de Uberaba a Catalão chama-se Chico Xavier. Votem em Chico Xavier, porque esta é a premiação maior de todas, como coroamento do trabalho deste homem, de todas as homenagens que o Brasil prestou a ele. Falta só esta, a de hoje. Obrigado, Saulo. Bem, eu vou voltar aqui a conversar com o Thomas Roth e com a Lívia. Thomas, o que é que você está achando assim da temperatura do nosso programa e qual é a chance de Chico Xavier ganhar? Bom, a temperatura, sem sombra de dúvida, está alta. Claro que cada torcida aqui defendendo o seu brasileiro, que é absolutamente acima de qualquer consideração. Mas eu acho que, eu não vou dizer que é barbada, que seria uma ousadia, mas eu acho que por mérito o Brasil vai votar em Chico Xavier. Lívia, você? Independente da sua religião, se você preza pela paz, por um mundo melhor, pelo humano, pelo ser humano, vote no Chico Xavier. A humanidade precisa de amor, de respeito e de caridade. Por isso você precisa votar no Chico. Você que está em casa, vamos pensar nos sentimentos bons, nas coisas boas e energias positivas, que é o que hoje nós estamos precisando. Então o nome Chico Xavier vai trazer e vai lembrar todas as coisas boas que nós temos que colocar para fora, exteriorizar e colocar em prática no nosso dia a dia. A plateia do Chico Xavier! Agora nós vamos conferir como o povo de Petrópolis
A cidade que provocava suspiros de saudade na princesa Isabel está vendo esta disputa. O SBT Rio esteve lá. Você tem assistido o maior brasileiro de todos os tempos? Tenho, sim, claro. Quem você acha que vai ganhar? Eu acho que é a Princesa Isabel. Vamos torcer por ela, né? Porque ela fez parte, né, da nossa história, né? 80% dos votos acho que vai sair para ela. Pela história dela, com certeza. Porque ela foi uma pessoa muito importante aqui na cidade. E pro Brasil, né? Ela que aboliu a escravidão, entendeu? Ela que libertou os negros. Senão a gente ainda estaria lá ralando, né? Ela merece o título. Com certeza que ela merece. Princesa Isabel na cabeça, o pessoal torce por ela. Se depender da torcida aqui de Petrópolis, a princesa já está eleita. Bem, depois desta bela manifestação dos petropolitanos, nós vamos agora às últimas considerações do embaixador Príncipe Dom João. No centro do palco, 1 minuto para suas últimas considerações. Bom, desde que o mundo é mundo, os movimentos sociais fizeram as mudanças na sociedade para melhor os progressos. No Brasil nós tivemos as diretas já, nós tivemos a anistia, nós tivemos os protestos contra Collor, mas sempre pela liberdade, pela ética ou por justiça. Sempre foram os grandes movimentos que movimentaram o mundo. A abolição e o abolicionismo foi o maior movimento social da história do Brasil, pela liberdade. E a princesa Isabel teve a coragem, como mulher inclusive, de enfrentar republicanos, escravocratas e principalmente uma elite que não admitia a liberdade dos escravos. Ela se aliou a José do Patrocínio, a Joaquim Nabuco e André Rebouças, 2 deles negros, para lutar pela libertação. Ela brigava escravos no Palácio Imperial quando eles eram procurados pela polícia. Mas o mais importante, ela serviu ao Brasil, que é a obrigação de todo homem público. Muito obrigado, Dom João. Bem, vamos conversar outra vez com a Cristina Rocha, que fez a defesa veemente da primeira vez da princesa Isabel. O que você está achando? Você vai ganhar? Eu acho o seguinte, eu acho que o brasileiro não pode esquecer, gente, a gente não tem memória. Então a gente tem que lembrar que a princesa Isabel, gente, fez parte da nossa história, assim sim vai fazer. Essa liberdade que a gente tem hoje é graças a ela. Ela foi a precursora de tudo isso. Então ela aboliu a escravatura, ela foi uma mulher pioneira em todos os sentidos. Então tudo que a gente tem aqui no presente, a gente deve a ela. Então, por favor, brasileiro, não tenha memória curta, hein? Lembre-se do passado também, que graças ao passado a gente está nesse presente e que se Deus quiser vai ser bem melhor no futuro. Princesa Isabel! André Vasco! Muito boa, muito boa. Eu não vou falar muito. André falar. Eu não vou falar muito aqui, mas eu só acho que o principal dela, ela parou de olhar só para aquele núcleozinho, aquele mundinho que ela vivia e olhou em torno dela. Acho que é isso que às vezes falta nas pessoas, nos brasileiros, no ser humano, olhar ao seu redor e ver seu umbigo. Ok, agora sim, a torcida da princesa Isabel. Bom, é claro que a população da cidade mineira de Santos Dumont, que participou enviando mensagens durante as eliminatórias e semifinais do nosso programa, tinha que ser ouvida nesta grande final. A TV Alterosa também foi até lá. Santos Dumont fica a 207 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Tem 45 mil habitantes. Recebeu o nome do brasileiro ilustre em 1932. Eu sou sandumonense e o Santos Dumont é, de fato, o maior brasileiro de todos os tempos. Esclarecidas as razões, é hora de votar. A contribuição é uma entre as centenas de uma campanha feita pelos moradores da cidade que tem o nome do pai da aviação. Aliás, aqui ele ganhou um sósia bem simpático. Depois de todo esse apoio dos sandumonenses, embaixadora Laurete Godoy, 1 minuto no centro do palco para suas últimas considerações. Há 208 anos, nascia na França Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E ele nasceu na cidade de Lyon, onde existe uma rua com o nome de Santos Dumont. O mesmo Santos Dumont que adorava passar as férias na fazenda de café que o pai possuía em Ribeirão Preto. E lá,
Havia vários escravos, uma fazenda de café, mas todos os escravos eram remunerados. E quando a princesa Isabel aboliu a escravatura, os poucos escravos que abandonaram a fazenda voltaram 15 dias depois. Esse mesmo Santos Dumont, que com generosidade, com genialidade, com elegância, com ética e com boa postura, divulgou o nome do Brasil no mundo. Quando, no final do século XIX, no início do século XX e até o século XXI, ele está vivo nos relógios de pulso, nas águas das cataratas do Iguaçu, em todos os aviões que cortam os céus do mundo, descortinando o panorama do universo para que nós pudéssemos saber que mundo é este que nós vivemos. Santos Dumont deu esse presente para a humanidade. Obrigado! Vou conversar também agora com a Milene e o Naim. Milene Pavorô, quem será que já ganhou? Olha, todos são grandes brasileiros, mas Santos Dumont pavorou que ele fez um bem que uniu o mundo inteiro e aí eu dou valor. Pavorou! Naim! Nascimento, imaginem um mundo sem asas. Um brasileiro, Alberto Santos Dumont, deu asas ao mundo. Então você faça justiça. Vote no Santos Dumont, o maior brasileiro de todos os tempos. Ainda dá tempo. Vote Santos Dumont. Obrigado. Bom. Ah, torcida, esqueci. Ei. Obrigado. Depois de uma maciça votação via internet, depois de eliminatórias e semifinais emocionantes que nós tivemos aqui, é com muito prazer que neste momento eu declaro definitivamente encerrada a votação de o maior brasileiro de todos os tempos. Quem é o brasileiro escolhido para figurar entre os maiores do mundo? Em quem o povo votou? A resposta logo depois do intervalo. Essa animação, estamos de volta. Durante meses, nós convocamos a população do Brasil inteiro. Foram milhões de votos via internet e celular, nas ruas, nas escolas, por todos os lugares do nosso país. Pudemos ouvir opiniões contrárias e a favor. Graças à participação de toda a nossa rede e dos profissionais do SBT. Eu queria então dizer muito obrigado a todos que se empenharam, a todos que acreditaram no nosso programa. Com este projeto, nós também revisitamos episódios quase esquecidos da nossa própria história. E dizem que o Brasil e os brasileiros não têm memória, pois nós reavivamos heróis nacionais. E hoje chegamos aqui ao grande momento, o momento decisivo. O seu voto foi decisivo para eleger o maior brasileiro de todos os tempos. Aqui no palco estão os representantes dos concorrentes finais do nosso programa, os seus familiares e os seus embaixadores que fizeram brilhantes defesas aqui no palco. Agora, definitivamente nós vamos saber quem foi que o povo escolheu. Obrigado.
Camila, nossa assistente de palco, já trouxe aqui o envelope com o resultado. O que eu posso afirmar desde já é que o vencedor, o grande vencedor, teve 71,4% dos votos. Então, o vencedor escolhido pelo povo brasileiro, aquele que entrará para a história como o maior brasileiro de todos os tempos, é... E aí? Vou mostrar. Posso mostrar? Vamos saber. Vamos saber. O maior brasileiro de todos os tempos, eleito pelo nosso país, aqui no SBT, é... Atenção! Chico Xavier! Em nome... Por favor, Saulo. Tá bem? Em nome... Eurípides, por favor. Por gentileza. Em nome de todo o povo brasileiro, eu entrego agora a Eurípides, o filho adotivo do médium mineiro Chico Xavier, esta homenagem. Chico Xavier é o maior brasileiro de todos os tempos. Obrigado e parabéns. Bem, eu quero agradecer de coração a presença dos nossos embaixadores, dos familiares e artistas que fizeram questão de vir participar ao vivo dessa nossa grande final. Obrigado também às torcidas que animaram o programa. E você de casa que votou e escolheu o maior brasileiro de todos os tempos, Chico Xavier. Muito obrigado. Para fechar esta noite de festa, mais um grande sucesso da dupla Fernando e Sorocaba. Obrigado pela audiência e boa noite, Brasil! Vamos girar, girar, até o dia clarear, a vida é muito curta. Não vou parar, aumente o som da caminhonete. Foi no doce sem ter dó, toca um tião carreiro, um chitãozinho chororó. Sou metade santo, outra metade malandragem. Estiloso na fazenda e selvagem na cidade. Esse é meu jeito que ninguém consegue me mudar. Acordo meio canto e vou dormir em outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Sua liberdade, seu segredo mais selvagem, quem te faz sonhar. Vamos
Vamos girar, girar. Abra as asas pra voar, não existem limites. Vem sem pegar, eu acelero na balada. E no meu rancho encontro a paz, não perco tempo pra dormir. Eu quero é mais, desligo o celular e ouço a voz do coração. Eu quero ouvir mais sim, e menos não. Esse é meu jeito e ninguém consegue me mudar. Acordo nem um canto e vou dormir em outro lugar. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Livre é o meu jeito de amar. Eu quero ser sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? E aí, vocês estão preparados pra isso? Joga as palmas assim, vai! Não existem limites. Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito. Não quero entender. Sua liberdade, seu segredo mais selvagem. Quem te faz sonhar? Livre é o meu jeito de ser. Nasci, fui criado desse jeito meio louco, imperfeito.